voltei. Começamos. Dificuldade de escrever. Depois, pensar a pesquisa como vários processos. E agora a gente pode falar um pouco sobre tema. Para escolher o tema, primeiro, é importante que seja alguma coisa que você goste. Pense o seguinte, você vai gastar um bom tempo, né, da sua vida, fazendo esse trabalho. Se você começar já com uma coisa que você não gosta, né, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que é importante é você pensar, mas o que eu gosto? O que me dá vontade de estudar? Isso é a primeira coisa. Outra coisa, comece também pensando naquilo que você não gosta. E aí vai eliminando, né? Isso eu falava muito com o pessoal que eu dava aula pro direito. Ah, você gosta de direito penal? Não. Você gosta de direito do trabalho? Não. Então tá, então comece a eliminar aquelas coisas que você sabe que você não gosta. Então, né, daí você vai ter uma lista, vamos dizer, do que você não gosta e por exclusão das coisas também que você mais gosta. Isso também é um bom começo. Escolher o tema não é uma coisa muito fácil. Se você, assim, pensando o tema mais amplo, é relativamente fácil. Mas dentro desse tema amplo, o que é de específico que você quer estudar? Isso é mais difícil, né? Então, sempre a gente vai fazer qual caminho? Essa é a ideia da pirâmide invertida. Sempre do mais geral para o mais específico, do mais amplo para o mais restrito. E para a gente fazer esse caminho, como, né, às vezes tinha aluno que eu falava assim, e aí, o que você vai fazer nesse trabalho? Ah, eu vou chegar em casa hoje e vou ficar pensando o que eu quero estudar. Não dá certo não, pessoal, não dá não, né? Não dá certo porque isso não é uma coisa que você vai fazer só pela reflexão, entendeu? Não espere que você vai estar inspirado e aquilo cai na sua cabeça. Não acontece isso. Como que a gente consegue ir descobrindo e fechando o caminho daquilo que a gente quer estudar? Estudando. Então, veja artigo de revista, passeie pela biblioteca, passeie pelos livros. Artigo de revista é melhor nesse momento, porque artigo de revista artigo é sempre mais focado, tem uma problemática mais fechada. Não precisa ler o artigo inteiro, leia o abstract, pronto, entendeu? Se você vai lendo vários abstracts, você vai montando um panorama de possibilidades e dentro dessas possibilidades, qual é que você vai ir atrás. Outra coisa importante, se você está procurando seu tema, e eu já comecei a falar, e comece a procurar material, e ao procurar o material, o que é importante? Pegou uma revista, pegou um artigo que você gostou, que você achou que é legal, vai na bibliografia. Tem muita gente que lê artigo e não lê a bibliografia. A gente vai falar de ler bibliografia depois, com normas de ABNT, essas coisas nada. Mas enfim, leia a bibliografia. Pense que a bibliografia é um caderninho de endereços, né? São vários endereços que a gente põe ou que a gente pode ler. Então, quando você pega o artigo, leia o artigo e vá para o caderninho de endereços. E veja quais são os endereços que o autor está dando para você. Não jogue fora o caderninho de endereços, mas incorpore. Olha, quando a gente faz isso, a gente começa a montar uma série de possibilidades que ajudam a escolher o tema e a delimitar o tema. Então, aí você vai ter vários mecanismos ou materiais que vão te permitir a fazer esse caminho, né, saindo de um tema amplo e chegando num tema mais específico. Voltando, pensando em direito novamente, eu quero fazer uma pesquisa sobre direito de família. Não dá, é impossível. Porque é uma coisa muito grande. Dentro de família eu quero trabalhar, sei lá, com divórcio. Bom, você já fechou, melhor. Dentro do divórcio eu quero pensar sobre a lei do divórcio quando ela foi... Fechou de novo, né? Para escolher o tema, a gente usa um truque do tipo, pense sempre em lugar,
onde você vai fazer a pesquisa, né? Seja a biblioteca que você vai usar, ou seja, eu vou falar sobre um lugar determinado, eu quero pensar sobre Brasil, quero pensar sobre São Paulo, quero pensar sobre a cidade de São Paulo, ou seja, sempre fechando um lugar e um período, né? Ah, eu quero estudar a lei, por exemplo, do Brasil Império até os dias de hoje. Não faça isso, é a maior roubada. Feche. Eu quero pegar 10 anos, por exemplo, que eu vou estudar um período de 10 anos. Se depois você tiver mais tempo e a sua pesquisa estiver desenvolvendo, você vai ampliando. Mas sempre tente pensar o menor possível, né? O menor, o mais fechado possível. E aí, dependendo de como for acontecendo o seu trabalho, você pode expandir ou parar ali, né? Então sempre pense onde e quando. E, finalmente, como. Como que você vai fazer esse trabalho. Que se pode ser um trabalho só de documentos, um trabalho só bibliográfico, ou pode ser pesquisa de campo, ou pode ser entrevistas, enfim. Mas sempre essas 3 perguntas: onde, quando e como que você vai fazer o seu trabalho de pesquisa. Manda bala!